Será que no Novo Testamento ainda existe uma obrigação para com o ato de congregar? Será que o Novo Testamento ainda diz alguma coisa sobre isso? Nós sabemos que no Antigo Testamento todo membro da comunidade de Israel tinha a obrigação de congregar. Ninguém podia ficar de fora da assembleia solene do povo de Deus. Será que ainda existe alguma obrigatoriedade para com o ato de congregar no Novo Testamento? Eu creio que sim, isso pelo testemunho das Escrituras. Nós estamos aí vivendo um momento dos desigrejados, né? Não precisa congregar. Eu tenho Cristo em casa, é um movimento que tem Cristo em casa. Eu posso fazer meu culto em casa, eu posso celebrar a ceia com a minha família, eu posso aprender da palavra do Senhor sozinho, eu não preciso de pastores para me ensinar. Embora lá em Efésios capítulo 4 nós lemos claramente que aquele que subiu acima de todos os céus, né, ele deu dons aos homens, que levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os 5 dons da palavra chamada. Esses dons são os dons essenciais para a igreja. O dom de apóstolos e profetas foram aqueles que lançaram os fundamentos da igreja e nos legaram o Novo Testamento. Os pastores e os mestres da igreja são aqueles que pegam esse fundamento apostólico e ensinam a igreja, e Paulo diz com o objetivo de edificar os santos, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos crentes, a fim de que os crentes possam desempenhar o seu serviço. Quer dizer, o rei da igreja entendeu que a igreja seria alimentada por meio do ministério da palavra, mas os desigrejados acham que eles sabem mais do que o rei da igreja, que é Cristo, que eles podem viver a vida deles sem o ministério da palavra, sem pastores ordenados para isso, enquanto que o próprio Deus deu pastores e mestres para o bem da igreja, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, mas para que nós possamos chegar à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo, certo? É a linguagem que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. E quando nós lemos, por exemplo, o autor de Hebreus, ele vai nos dizer que pelo sangue de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o caminho para a presença de Deus, que estava bloqueado pelo pecado desde a queda do homem, agora está aberto. É nosso dever, portanto, nos aproximar de Deus em adoração e nos aproximar dos irmãos em comunhão. Os termos que ele usa lá, os verbos que ele usa lá no capítulo 10, verso 19 a 25 é o seguinte: aproximemo-nos, guardemos firme a confissão da esperança, consideremos-nos também uns aos outros, ou seja, pensem nos outros e não deixemos de congregar-nos. Então, congregar é a resposta adequada para aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Congregar é uma resposta correta para a obra consumada de Cristo na cruz em nosso favor. Negligenciar a congregação é negligenciar o caminho que Cristo abriu pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário, rumo à presença de Deus. Quem está unido a Cristo se aproxima uns dos outros. Isso nós chamamos de a comunhão dos santos, né? Aconselháveis mutuamente, diz Paulo, muitas vezes, né? E aqui o autor diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, desde o primeiro século já havia pessoas que estavam abandonando a congregação. O autor corrige esse erro dizendo: olha, Cristo abriu um caminho, não foi para a gente ficar fora desse caminho ou longe desse caminho, mas Ele nos deu um novo caminho pelo sua própria carne rasgada na cruz, a fim de que nós pudéssemos nos aproximar de Deus em adoração e dos nossos irmãos em comunhão. Então, a resposta adequada à obra consumada de Cristo é o ato de congregar. Mas aí entra uma pergunta importante: